Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, iremos falar sobre técnicas utilizadas para recuperação de solos degradados. Espero que vocês gostem do nosso encontro e, sendo assim, havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Moçada, como nós sabemos, os solos são de grande importância porque as atividades agrárias se desenvolvem nas áreas dos mais diversos países, continentes, cobertas por solos. É dali que vem boa parte dos alimentos que abastecem a população. Sabemos hoje que existem técnicas agrícolas, como por exemplo a hidroponia, que permite produzir determinados tipos de alimentos sem que necessariamente precise do solo, bastando nesse caso diluir fertilizantes químicos na água e dali as raízes de determinadas plantas absorvem os nutrientes. Então, a agricultura hidropônica é um sistema agrícola que não depende das características do solo, das técnicas de manejo do solo, assim como também sabemos que parte da produção de alimentos provém dos mares, oceanos, dos rios, lagos, lagoas, mas sem dúvida nenhuma, a maior parte dos alimentos que a sociedade consome provém da agricultura, e as atividades agrárias dependem muito, não só das características dos solos, assim como das características climáticas, mas também das técnicas que o homem utiliza para o manejo do solo, sendo que existe uma aula gravada recentemente em que eu falo sobre o processo de degradação do solo. E hoje eu falo sobre algumas técnicas que devem ser utilizadas não só para preservar a capacidade produtiva do solo, assim como recuperar áreas degradadas em razão do manejo inadequado do solo. É em cima desse contexto que eu trabalharei o nosso encontro de hoje, a nossa aula, e como disse, qualquer dúvida, faça a sua pergunta que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Lembrando que o tema solo, ele cai em concursos militares, assim como concursos de vestibulares, espalhados Brasil afora. Então, vamos lá. Aqui, para iniciar o nosso encontro, nada melhor do que essa imagem mostrando aqui um campo de cultivo e ao lado aqui uma área degradada pelo manejo inadequado do solo. Então, na verdade, o que é preciso que o produtor rural entenda que para manter a capacidade produtiva do solo, nada melhor do que acompanhar as recomendações dadas pelos engenheiros agrônomos, pelos técnicos em agronomia, e dessa forma você consegue não só manter a capacidade produtiva do solo, assim como elevar essa capacidade produtiva, o que vai significar mais à frente no aumento dos ganhos, ou seja, dos lucros dos produtores rurais. Aqui nós temos a chamada rotação de culturas, que é uma técnica que acompanha a chamada agricultura moderna, agricultura contemporânea, que na verdade consiste
em você alternar em ciclos culturas diferentes, até mesmo porque a monocultura é extremamente prejudicial ao solo, porque quando você cultiva durante um longo período um único produto, o que isso gera no solo? O seu esgotamento, a perda da capacidade produtiva, exigindo do produtor rural, para manter aquela área produtiva, o emprego crescente de fertilizantes químicos, que tem o seu lado positivo, mas também tem o seu lado negativo, porque dependendo da forma como é feita a adubação química, em vez de ajudar, a médio e longo prazo, essa adubação química será extremamente prejudicial ao solo, reduzindo inclusive a sua capacidade produtiva. Então, a rotação de culturas, na verdade, ela acompanha o sistema policultor, ou seja, através da alternância de culturas de curto ciclo de produção, que são aquelas plantas que você planta hoje para colher os seus frutos, as suas sementes, 3, 4, 5 meses depois, e naquele local que foi plantado, por exemplo, uma leguminosa, você vai plantar um cereal. Posteriormente, você vai plantar uma planta forrageira e por aí vai. Então, lembrando que as leguminosas em si são plantas que têm a capacidade de absorver o nitrogênio na atmosfera e introduzi-lo no solo. Tanto é assim que as leguminosas são conhecidas como adubos verdes. Ah, professor, leguminosa vem de legume? Não. Planta leguminosa é toda aquela que dá uma vagem. Por exemplo, a soja é uma leguminosa, a ervilha é uma leguminosa, o feijão é uma leguminosa. Essas plantas enriquecem o solo com nitrogênio e dessa forma devem fazer parte do sistema de rotação de culturas. Então, no sistema de rotação de culturas, você pode e deve utilizar plantas com diferentes características que irão permitir que você mantenha a terra produtiva por um período bem mais amplo, reduzindo a necessidade de você adotar, por exemplo, a chamada adubação química. Essa correção só deverá ser feita caso realmente haja plena necessidade. Isso faz com que não só você também consiga recuperar solos degradados, lembrando que existem plantas das mais diferentes naturezas que são capazes de enriquecer os solos. Então, nada melhor do que o conhecimento técnico, o conhecimento científico, para que você possa conseguir, recuperar solos degradados, aquelas terras que teoricamente você não conseguiria produzir nada e que de repente, em função de um conhecimento que é passado pela ciência, você regenera a capacidade produtiva do solo e dessa forma você consegue não só produzir, como elevar essa capacidade produtiva num curto, médio espaço de tempo, aumentando o rendimento da propriedade. Uma outra técnica que é recomendada é o chamado plantio direto. No Brasil, assim como em tantos outros países do mundo, é muito comum se fazer a queimada. Então, por exemplo, depois de um roçado, se queima aquela massa orgânica morta que está seca e entrando em processo de decomposição sobre o solo. Isso é um erro clássico, absurdo, porque quando você pratica a queimada, após essa prática, o solo fica um período desprotegido, ou seja, sem cobertura vegetal. Isso faz com que ocorra a aceleração da erosão laminar ou de lençol, que é aquela erosão que se processa na superfície do solo
provocada não só pela ação do vento, assim como pelo escoamento superficial da água da chuva. Então, a técnica do plantio direto consiste em você manter essa massa orgânica morta que fica depositada sobre o solo após o roçado e também após uma colheita, como mostra aqui essa imagem. Vocês podem ver aqui uma grande quantidade, de massa orgânica morta, promovendo a cobertura do solo. E aqui nós temos, inclusive, uma lavoura de soja plantada. Então, qual é a importância do plantio direto? Primeiro, que essa matéria orgânica que promove a cobertura do solo, que nós podemos até chamá-la de serrapilheira, normalmente a serrapilheira é aquele resto de plantas que recobre os solos em áreas de floresta. Como isso aqui é um material de origem vegetal, proveniente de um roçado ou de colheitas anteriores, podemos chamar e devemos também chamar isso aqui de serrapilheira. Então, a serrapilheira, ela, ao cobrir o solo, em primeiro lugar, ela estará protegendo o solo da ação direta dos raios solares, reduzindo assim a perda de água através do processo de evaporação. Essa massa orgânica morta vai se decompor lentamente, enriquecendo o solo com humus, que por sua vez introduz na terra elementos minerais que serão absorvidos pelas plantas que estarão sendo cultivadas numa determinada área. Além do mais, abaixo dessa massa orgânica morta, nós teremos o desenvolvimento de uma grande quantidade de pequenos organismos, muitos dos quais não só agentes decompositores dessa massa orgânica, como também aqueles que irão criar microtúneis no solo, deixando a terra mais fofa, mais permeável, com maior capacidade de absorver a água da chuva e também mais oxigenado, ou seja, com maior quantidade de oxigênio através dos microtúneis criados, por exemplo, por uma minhoca, por uma baratinha da terra ou qualquer outro animal que penetre no solo. Você tem a inserção do oxigênio nas camadas superficiais do solo, e essa terra, por ficar mais fofa, ela vai facilitar o enraizamento das plantas, as plantas vão crescer mais rapidamente e vão se tornar plantas mais produtivas. Como você está utilizando a técnica do plantio direto, a própria decomposição dessa matéria orgânica, ao enriquecer o solo com humus, vai reduzir, em alguns casos até eliminar a necessidade do produtor rural em adotar a chamada adubação química, ou seja, o emprego de fertilizantes químicos para poder manter a capacidade produtiva do solo. O plantio direto ele vem sendo adotado no Brasil e em outras partes do mundo de uma forma bastante, vamos dizer assim, interessante. O processo vem crescendo, ou seja, o número de produtores rurais que estão adotando a tecnologia ou a técnica do plantio direto cresce não só na pequena propriedade familiar, como também em propriedades rurais vinculados ao agronegócio. A própria agricultura moderna incorporou o chamado plantio direto, como vocês podem ver aqui nessa fazenda, onde nós temos o plantio de soja exatamente sobre a massa orgânica morta que está cobrindo esse solo, protegendo-o contra a erosão laminar ou de lençol e ainda protegendo contra o processo de laterização e enriquecendo o solo com elementos orgânicos derivados da própria decomposição da massa orgânica morta depositada sobre o solo. Então é uma técnica bastante interessante. Aqui nós temos a cobertura do solo com compostagem. Compostagem é adubo orgânico. Então muitas propriedades rurais, elas desperdiçam a possibilidade de produzir
a própria compostagem dentro da fazenda. Tudo aquilo que é de natureza orgânica, seja ela de natureza animal, como as fezes, por exemplo, dos animais de criação, assim como restos de planta, restos de lavouras, o que seja, restos de alimento, podem ser transformados em adubos orgânicos. Então, você pode produzir a compostagem. Então, se você tem um solo degradado, empobrecido, e você quer fazer uma regeneração desse solo, quer, por exemplo, dar a esse solo uma capacidade produtiva que permita você ter o retorno do investimento aplicado, você cobre esse solo com compostagem, você pode fazer essa mistura, e a máquina agrícola fará essa mistura da compostagem com o solo. E aqui vocês podem ver já um solo preparado, onde também percebe-se, através dos tubos, que aqui está aplicando-se a chamada irrigação de gotejamento, até mesmo para evitar o desperdício da água. E dessa forma você consegue aumentar a capacidade produtiva do solo e até mesmo regenerar solos degradados em função do manejo inadequado da terra para a produção agropecuária. Aqui nós temos a mão de uma pessoa, com um punhado de compostagem, de adubo orgânico, e esse adubo orgânico ele é riquíssimo em elementos minerais, eliminando dessa forma a necessidade de você adotar adubação química e assim fazendo um bem para a natureza muito grande, porque a adubação química, como eu disse, dependendo da forma como ela é aplicada, não só irá contaminar o solo, podendo provocar queda de produtividade agrícola, assim como poderá contaminar os aquíferos, os lençóis freáticos e até mesmo rios, riachos, lagoas, porque parte desses produtos químicos, através do escoamento superficial da água da chuva, chegará até um rio, até uma lagoa, até um lago, até um riacho, contaminando a água e dessa forma também causando danos ambientais aos animais que vivem nessas lâminas d'água, nesses cursos de água, nessas lagoas, assim como os animais terrestres e as aves que bebem dessa água. E o próprio ser humano que também consome essa água pode ser prejudicado por causa de uma contaminação química derivada do uso inadequado de adubos químicos no processo de produção agrícola. A adubação química ela tem que ser muito bem planejada, tem que ter um acompanhamento técnico para evitar que você crie qualquer tipo de dano e acabe prejudicando o solo, que por sua vez, ao fazer isso, irá trazer ou gerar prejuízos muito grandes para o produtor rural. Aqui nós temos o consórcio de culturas, O consórcio de culturas na verdade, quando você cultiva diferentes tipos de plantas numa mesma área. Então você tem aqui as linhas de cultivo, Isso aqui, uma plantação de milho, aqui você tem as linhas de plantação de milho, e entre as plantações de milho, aqui você tem uma outra cultura sendo cultivada, e o consórcio de culturas, ele é importante porque, primeiro, porque é um sistema policultor. Segundo, após a colheita, o restante da lavoura, aquilo que não é aproveitado para o consumo humano, pode e deve ser depositado sobre o solo de forma a criar uma cobertura de solo que permita utilizar essa terra permanentemente sem que haja uma necessidade plena de emprego de adubos químicos. Então, o consórcio de culturas também é uma técnica que pode ser utilizada para a regeneração do solo. Claro que todo o processo inicial num solo degradado, os resultados eles começam sendo pouco assim expressivos, mas com 4, 5, 6, 7 anos, com você utilizando esse sistema de regeneração de solo,
você vai aumentando essa capacidade produtiva da terra até se reverter em ganhos bastante significativos para os produtores rurais. Então, lembrando que o consórcio de culturas ele deve ser empregado inicialmente em áreas de solos degradados, com plantas que tenham a capacidade de regenerar a capacidade, ou seja, o processo produtivo do solo. Então, plantas que possuam essa capacidade de regeneração através da introdução natural de nutrientes no solo. E a partir daí você vai trocar, quando o solo passar por esse processo de recuperação da sua capacidade produtiva, você vai trocar os cultivos para aqueles que, porventura, possam gerar maior rendimento para o produtor rural. Então, o consórcio de culturas é uma técnica que você pode utilizar não só em solos degradados, lembrando que o processo inicial ele não traz o retorno de imediato, é um processo de regeneração que demanda tempo, mas a partir do momento em que você consiga promover a regeneração da capacidade produtiva do solo, aí você pode, introduzir lavouras mais lucrativas e a partir daí a eliminação completa do uso de fertilizantes químicos, porque o próprio resto da lavoura, o resto da colheita, formará aquela cobertura de solo que, através do plantio direto, vai fornecer à terra os nutrientes que ela precisa para manter a lavoura altamente produtiva. Aqui nós temos o Sistema Agroflorestal, SAF, que é a sigla de Sistema Agroflorestal, que também é uma técnica de regeneração de solo bastante interessante. Da mesma forma que você aplica no consórcio de culturas, você fará através do sistema agroflorestal em áreas degradadas. Lembrando que também as SAFs não necessariamente são desenvolvidas em áreas de solos degradados. Os sistemas agroflorestais podem ser aplicados em qualquer área. Agora, em áreas de solos degradados, os sistemas agroflorestais, eles conseguem promover a regeneração da capacidade produtiva do solo numa velocidade mais acelerada. Então, na verdade, os sistemas agroflorestais, eles consistem em você cultivar, ou seja, o produtor cultivar hortaliças, legumes, cereais, frutas, também árvores de valor comercial dentro de um sistema integrado de produção. Então aqui você pode ver, aqui nós temos as folhas da bananeira, aqui você pode perceber árvores que são plantadas, aqui você pode perceber entre essas duas linhas, de produção de banana e árvores, e aqui você tem árvores de madeira de lei, árvores frutíferas, você pode ter, por exemplo, pés de café, pode ter pés de cacau, etc. E aqui você tem duas linhas, de produtos hortigranjeiros, hortaliças de uma forma geral, sendo cultivadas. Então, na verdade, os sistemas agroflorestais utilizam o mesmo procedimento, da chamada técnica de plantio direto, porque a cobertura de solo é permanente. Você colheu a banana, o que você vai fazer com a bananeira? A bananeira só dá um cacho. Então, depois de colhida, você pica a bananeira e deixa o resto dela sobre o solo, para que ela, ao se decompor, introduza nutrientes no solo, provenientes do humus. Assim como aquelas árvores que são plantadas, elas são podadas de tempos em tempos, e você, com uma picadeira na propriedade, você transforma esses restos de plantas também em compostos que podem ser empregados na cobertura do solo ou compostos que podem ser utilizados para a transformação ou produção da compostagem do adubo orgânico, que posteriormente será utilizado sobre a terra. Então, você consegue, através de sistemas agroflorestais, promover uma regeneração de áreas degradadas. No início, claro,
você vai precisar de alguma adubação química, porque o solo ele perdeu boa parte da sua capacidade produtiva, então será preciso você empregar alguma adubação química até que aquelas plantas com capacidade regenerativa do solo possam fornecer os nutrientes necessários para que aquele solo consiga manter a capacidade e elevar essa capacidade produtiva da terra. E através também da cobertura do solo com compostagem ou com restos de plantas, isso vai garantir ao solo um fornecimento de nutrientes que serão de suma importância para que esse solo gradativamente aumente a sua capacidade produtiva, revertendo-se no aumento da produtividade da lavoura e também, consequentemente, do crescimento dos lucros dos produtores rurais. Sistemas agroflorestais já são implantados em várias partes do território brasileiro, estando presentes também em vários países do mundo. Aqui nós temos a plantação em curvas de nível, né? Aqui dois sistemas, né? Esse aqui é o sistema tradicional, onde nós temos as lavouras sendo cultivadas através dessa técnica de curvas de nível, que é recomendada para regiões que apresentem relevos ondulados, como por exemplo morros com formato de meia laranja ou terrenos com ligeira ondulação. Essa técnica ela tem por objetivo reduzir a erosão superficial, provocada principalmente pelo escoamento superficial da água da chuva. Aqui você tem uma técnica de curva de nível mais aprimorada. Não sei se vocês conseguirão perceber, dependendo daquilo que vocês utilizem para assistir a aula. Uma TV de tela grande como essa aqui, você consegue perceber. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é terra. É como se fossem barreiras que são, claro, construídas com auxílio de máquinas, né? Então seriam barreiras ou represas para conter o deslocamento da água, da chuva, que por gravidade tende a descer o terreno inclinado. E aqui, atrás de cada barreira, você vai perceber o quê? O plantio. Então, o que acontece? Esse sistema de curvas de nível, ele consegue reter a água que está se deslocando numa encosta, reduzindo em quase 100%, e muitas vezes nessa técnica que chega a reduzir em até 100% a perda do solo através da erosão pluvial, que é aquela erosão provocada pelo escoamento superficial da água da chuva. Então, se você consegue reter a água no solo, essa água ela vai infiltrar-se, vai alimentar o lençol freático e, consequentemente, vai manter uma quantidade de água que, mesmo no período de menor incidência de chuvas, através de poços artesianos, poderá ser utilizada para o abastecimento das propriedades, irrigação das lavouras, dar de beber aos animais, enfim. Então é um sistema que, além de reduzir a erosão, também consegue, de certa forma, conter esse processo de degradação do solo, e contém mesmo, né? Os produtores rurais, eles ao adotarem essa técnica, eles vão paralisar ou interromper esse processo de degradação do solo, e com o tempo esse processo de degradação, além de ser interrompido, vai permitir que o produtor rural ele recupere a capacidade produtiva do solo através de outras técnicas complementares, como por exemplo a técnica do plantio direto. Então, restos de colheitas de plantas, cobertura com compostagem orgânica, tudo isso pode ser colocado aqui no solo como forma de elevar a quantidade de nutrientes e dessa forma também aumentar a produtividade da lavoura e com isso elevando os ganhos dos produtores rurais. Aqui nós temos a agricultura sintrópica, que é uma SAF mais evoluída. A agricultura sintrópica
é um conceito de sistema agroflorestal de alta rentabilidade, de alto rendimento, de alta capacidade de regeneração de áreas degradadas pelo mau uso do solo, não só pela agricultura, assim como pela pecuária extensiva. Então aqui você pode ver que há um consórcio de culturas dentro de uma área onde também são plantadas árvores, garantindo aos produtores rurais uma diversidade de itens que podem e são vendidos para o mercado, assim como também garantindo aos produtores rurais, vamos dizer assim, os componentes orgânicos necessários para a regeneração do solo, porque a cada colheita você faz a cobertura do solo com os restos de cada plantação, com os restos de podas de árvores, enfim. E também garantindo aos produtores rurais, vamos dizer assim, com o passar dos anos, a liberdade, ou seja, a independência do emprego de fertilizantes químicos e até mesmo defensivos agrícolas, porque no sistema de agricultura sintrópica existe o controle biológico de pragas em função da diversidade de plantas. A monocultura em si, ela facilita muito a propagação de doenças, de pragas nas lavouras. Quando você tem um sistema policultor através de uma grande diversidade de plantas que são cultivadas, você desenvolve naturalmente os mecanismos de defesa que irão coibir a propagação das pragas, das doenças, eliminando dessa forma a necessidade do produtor rural em utilizar, por exemplo, os agrotóxicos ou defensivos agrícolas para manter a terra com sua capacidade produtiva ou manter a terra produtiva. Então, são sistemas bastante interessantes. Em várias áreas do Brasil onde a agricultura sintrópica foi introduzida, houve a recuperação da capacidade produtiva do solo, e isso tem sido, vamos dizer, uma conquista muito grande para a ciência agrária e também um ganho enorme para os produtores rurais. Aqui nós temos um sistema de drenagem. Nós vimos que a salinização do solo é um dos fatores responsáveis pela degradação dos solos no território brasileiro. Então, naquelas áreas onde a agricultura passa por um processo de irrigação, é preciso que o produtor rural ele desenvolva mecanismos ou sistemas de drenagem eficientes para que se evite a acumulação de sais na superfície do solo, porque a acumulação de sais na superfície do solo vai progressivamente tornando a terra improdutiva. Então, é muito importante que o produtor rural ele conheça e estabeleça as técnicas de drenagem do solo para evitar a salinização da terra, principalmente naquelas regiões tropicais subúmidas e nas regiões tropicais semiáridas, onde durante boa parte do ano a irrigação se faz necessária para manter a lavoura produtiva. Então, é uma técnica também bem simplificada, a técnica de drenagem. Qualquer acompanhamento de um técnico em agronomia, de um engenheiro agrônomo, será de vital importância para que o produtor rural ele estabeleça os procedimentos corretos de utilização da irrigação para evitar a salinização do solo. Moçada, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro. Aqui mais uma vez estou deixando meus canais lá no Facebook, onde eu disponibilizo meus materiais em PDF. Matéria, provas comentadas, bancos de questões, sem custo nenhum para vocês. O canal GeoGênio não é monetizado, não tem fins lucrativos. É um canal criado com o objetivo de democratizar o ensino da geografia e também se transformar numa ferramenta de suporte que auxilie os alunos que estão se preparando para um concurso de vestibular, para um concurso militar, alcançarem os seus objetivos. A única coisa que eu peço em troca é que vocês divulguem o canal para que o canal possa atingir o maior número de pessoas
eu possa ajudar o maior número de jovens e adultos que estão fazendo concursos para áreas militares, vestibulares, escolas técnicas e por aí vai. Valeu, moçada! Então, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!